Olá, meus amados, Shalom Adonai, que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais esse sábado maravilhoso, um sábado ensolarado, para podermos falar a respeito da palavra do Senhor, tirarmos dúvidas e aguçarmos cada vez mais o nosso entendimento. Eu não estive gravando por esse dia, eu fui acometido de uma gripe muito forte, então devido à tosse, eu acabei deixando de gravar até que melhorasse um pouco mais. E estamos aqui, meus amados, mais uma série O Pastor Responde, com outro assunto que é bem polêmico também, tá? Mas todavia é um assunto polêmico que deve ser tratado, que deve ser explicado, e é um assunto também que eu vou explicar com muita seriedade, tendo em vista que diz respeito diretamente à salvação do indivíduo, à salvação de cada um de nós, e a coisas que nós não compreendemos, às vezes há palavras bíblicas que nós não compreendemos ou procuramos, talvez não procuramos compreender. E se baseando na pergunta que me foi feita, eu vou tentar responder, ser o mais compreensivo possível, tentar levar uma compreensão maior para aqueles que querem se enquadrar dentro da palavra de Deus, tá? Desde já eu afirmo que este vídeo é para pessoas casadas, porque não há espaço dentro da palavra para relação sexual quanto a pessoa solteira. Então esse vídeo é totalmente voltado para pessoas casadas, pessoas cristãos que querem conhecer mais a respeito da vontade de Deus e daquilo que é lícito e daquilo que não é lícito. A pergunta que me foi feita é: sexo anal é pecado? Veja bem, como eu disse anteriormente, vou tentar responder com toda a seriedade possível, que esse é um assunto que requer de nós seriedade. Veja bem, quando nós tratamos desse assunto, hoje é muito comum ouvir das pessoas que as preferências sexuais são uma questão particular de cada um e que nós outros temos que reconhecer essas preferências, aprendendo a respeitar a diferença de cada um. E isso implica que os valores morais agora dependem da vontade de cada pessoa, de cada indivíduo. Porém, para os que aceitam e acreditam em Deus e aceitam a sua palavra como uma única regra de fé e prática, há uma compreensão acerca da existência dos princípios baseados no amor de Deus e o seu propósito para a raça humana. No que tange às práticas sexuais, e em particular, esse termo que essa dúvida que me foi colocada a respeito do sexo anal, há implicações morais que devem ser consideradas. Primeiro, porque é uma explicação fisiológica, ao se afirmar que o ânus é parte do aparelho excretor e não reprodutor. E em segundo lugar, não por ordem de importância, a Bíblia literalmente não aprova o sexo anal. Do ponto de vista fisiológico, o sexo anal desrespeita a higiene, e se desrespeita a higiene, automaticamente também agride a saúde. Quanto à Bíblia, a palavra de Deus é clara no que diz em Romanos 1, do versículo 26 ao 29. O apóstolo Paulo, ele condena a prática de sodomia. E esta palavra, ela provém da Bíblia e é empregada para se referir aos atos de perversões sexuais praticada pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, e entre eles também está o sexo anal. Quando nós olhamos em Hebreus, capítulo de número 13, no versículo de número 4, o apóstolo chega a chamar de adúlteros aos casados que vivem em leito de mácula. Veja bem, na língua grega, texto original do Novo Testamento, a palavra adúlteros é mais esclarecedora. A palavra adulto
A palavra no grego é a palavra porneia, que significa, que o significado é o mesmo que está no 7º mandamento: não adulterarás, como nós podemos ver também em Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 14. Ela não se refere apenas a práticas sexuais fora do casamento, mas abrange qualquer atividade proibida por Deus. Isso proíbe literaturas pornográficas, conversações pornofônicas e etc. É da palavra porneia que deriva no português as palavras pornô, pornografia e etc. Quando nós olhamos em 1 Coríntios 6, no versículo de número 9, lemos uma lista dos que estarão perdidos, e entre eles estão os sodomitas, ou seja, aqueles que praticam o pecado da sodomia, como o sexo anal, o homossexualismo, também está incluído dentro desta mesma palavra. E isso também nos explica lá em 1 Timóteo 10, capítulo 1 Timóteo 1, versículo de número 8 ao 10. Em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 19 ao 21, e em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15, aparecem as palavras gregas porneia e pornós como sinônimo de pecado sexual. E esses termos são empregados para se referirem à prostituição, relações ilegais, fornicação, adultério, homossexualismo, perversão e imoralidade sexual. Utilizando o mesmo termo, porneia, Judas capítulo de número 1, versículo de número 7, descreve o pecado dos sodomitas com as seguintes palavras: de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade ou porneia, e as relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, ele serve de exemplo. Quando olhamos também para Gênesis, capítulo de número 18, no versículo de número 17 ao 22, a Bíblia se refere à cidade de Sodoma. E um dos pecados dos moradores dessa cidade que muito incomodou o Senhor era totalmente de natureza sexual. A arqueologia afirma que os sodomitas tinham grande preferência pelo sexo anal, e por isso essa prática ficou conhecida como sodomia. Em Gênesis 19, versículo de número 5, aparece o verbo conhecer, que significa ter relação sexual. Os homens da cidade e de todas as cidades buscavam sempre novas experiências sexuais, porque viram homens diferentes na casa de Ló, e eles desejavam conhecê-lo ou submetê-lo àquela prática que eles cometiam. Eles não sabiam, segundo a palavra, que se tratavam de anjos. E em Gênesis 19, versículo de número 6, Gênesis capítulo de número 19, versículo de número 6 ao 11, lemos que Ló, sobrinho de Abraão, chegou a oferecer as 2 filhas, ambas, segundo a palavra, virgens, para que os homens não molestassem os anjos que estavam em sua casa. Mas os homens da cidade não aceitaram. Tamanho era a sua perversão. Então os anjos fizeram que todos daquela turba ficassem cegos, totalmente cegos. E naquela mesma noite, todos os moradores das cidades foram destruídos, com exceção de Ló e as suas 2 filhas que saíram com ele. Como nós conhecemos a história, porque segundo a própria palavra, a mulher de Ló, ela tinha o desejo de Sodoma, e dentro do teu coração olhou para trás e acabou se tornando uma estátua de sal.
Algumas das razões pelas quais Sodoma e as cidades vizinhas foram destruídas estão relatadas em Ezequiel, capítulo de número 16, do versículo de número 49. Leia aí na tua casa para que você fique totalmente amparado pela palavra, não fique somente pelas minhas palavras. Em Colossenses, capítulo de número 3, no versículo de número 4 ao 6, lemos que as inclinações pecaminosas, entre elas aparece a palavra também porneia, devem ser resolvidas antes da volta de Jesus, para não termos que enfrentar a ira de Deus. Deus gravou sua lei na consciência humana, mas por causa do pecado, a consciência ela foi afetada e ela não é um guia totalmente seguro. E isso também está escrito em Romanos, capítulo de número 2, no versículo de número 15 e 16. Entretanto, a consciência, ela pode nos acusar quando defrontada com algum erro, como matar, roubar, mentir, adulterar, perverter sexualmente, etc. O problema é que a consciência pode ser cauterizada ou dessensibilizada. E aquilo que era inofensivo se torna normal e até aceitável. O sexo anal é reprovável, totalmente reprovável por Deus, pois configura uma perversão do plano original de Deus, ou um plano original do Criador. Não é fisiologicamente viável e pode trazer sérios problemas de saúde e problemas físicos, doenças emocionais, que seria a culpa, e espirituais, que é o pecado e o afastamento de Deus. Em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 23, Paulo diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Ou seja, o ser humano precisa ter sua vida pautada pela palavra de Deus e ter fé nesta revelação divina. Qualquer prática ou atos que seja contrário à Bíblia são comportamento que não provém da fé e, portanto, são pecado. Quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 17, versículo de número 30 e 31, nós podemos ver que esta palavra afirma que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas determina que todos, em todos os lugares, se arrependam antes do juízo. Portanto, se alguém violou a própria consciência sem que tivesse o conhecimento da palavra de Deus, o convite é para que se arrependa. Arrependimento é o mesmo que voltar-se para o Senhor e implica em abandonar a prática pecaminosa e submeter-se à vontade de Deus. Na Bíblia, alcançamos a compreensão de que o ato sexual, conforme planejado por Deus, é algo puro e santo. E foi através da intimidade sexual que Deus resolveu continuar criando seres humanos, criando a sua imagem e semelhança. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 1, versículo de número 28. Isso significa que o prazer encontrado na prática do sexo é normal e totalmente abençoada por Deus. Deus não é contra o prazer e nem é contra a alegria. Ele é contra aquilo que nos prejudica. Leia o livro de Cantares e veja que o que Deus revela sobre a questão do amor e prazer que podem ser desfrutados no contexto exclusivo do matrimônio. No contexto, aliás, infelizmente, o inimigo tem distorcido aquilo que Deus criou. Fisiologicamente, o sexo anal é uma aberração patológica. Os gases fecais, eles podem penetrar
pelo canal do pênis e transmitir bactérias por todo o trato urinário. A maioria dos casos de transmissões de AIDS se dá por esse tipo de atividade sexual. E outros sérios comprometimentos à saúde também podem acontecer. Há uma promessa divina para aqueles que preservarem impurezas e purificarem, e, aliás, procurarem honrar a Deus, promovendo a alegria e a intimidade e satisfação conjugal dentro dos limites estabelecidos por Deus na criação. O casamento ele deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Deus sempre julgará os imorais e os adúlteros, como está em Hebreus capítulo de número 13, o versículo de número 4. É sábio não ultrapassar os limites estabelecidos pelo Criador, pois a obediência resultará em grandes bênçãos para a felicidade do casal. O diálogo franco deve ser sempre um recurso onde se pode estabelecer sentimentos do íntimo do coração, convicção da alma com a bondade e cordialidade, sem medo de sofrer qualquer tipo de incompreensão. Esse é um caminho a ser trilhado, meus irmãos, para que haja um mútuo entendimento e respeito. E caso você enfrente alguma dificuldade nesse sentido, sugerimos a leitura de livros cristãos sobre esse assunto, orientação de algum terapeuta cristão familiar, mas, sobretudo, busque a orientação de Deus contida na sua palavra, que é a Bíblia eterna. Meus amados, eu não vou prolongar muito, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, para que não possa ficar muito longo, porque esse assunto ele é um assunto complexo, e ele tem que ser tratado com todo respeito, ele deve ser tratado com todo cuidado. Então eu vou encerrar essa primeira parte por aqui, e logo estarei gravando a segunda parte deste vídeo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, ótimo sábado em nome de Jesus.